Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Giro de Negócio. Hoje aqui com meu amigo associado da AGE, cliente aí da Loop, Daniel Scarano. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo estar aqui conosco. Eu que agradeço, Isla. É um prazer aqui, tanto lhe ver como tentar deixar alguma contribuição aí para seus telespectadores, É né? isso mesmo. Espectadores, na realidade. Espectadores, internautas, né? Isso, Obrigado, cara. E o intuito é esse, né? A gente chamar pessoas que estão fazendo a diferença, né, Diego? Pessoas que estão, Diego aí, assessorando aí o Daniel, pessoas que estão fazendo a diferença, não só profissionais, né, como você, mas gestores, é, autônomos, pessoas que de repente, eu ainda não chamei nenhum inventor, anota aí, viu, Jonathan, pra gente chamar um inventor era legal, né, claro. saber como é que funciona o universo aí da mente de uma pessoa dessa. Enfim, são pessoas que estão fazendo a diferença, estão se destacando e com certeza tem histórias aí inspiradoras, ensinamentos, erros, acertos, né, Daniel, para contribuir, né? Mas enfim, Daniel, eu gostaria de iniciar a nossa conversa sabendo, né, se você é aqui de Fortaleza, como é que foi aí a sua família, se veio de outro estado, do interior, de onde é que vem o sobrenome Scarano, né? Você é nome artístico, ó. Ah, é verdade. Como eu tinha comentado com você antes da gente começar a gravar, né? Pra mim, o sobrenome veio simplesmente dos meus pais. Nunca conheci ninguém de fora, não. Mas eles me contaram que tem uma origem italiana. Italiana, né, cara? Isso. Scarano, bonito. Eu sou pernambucano. Tive a felicidade de vir para o Ceará aos 15 anos, porque por mim tinha 15 nascido anos? aqui. 15 anos? Já faz 18 anos. Me considero cearense. Preferiria ter nascido aqui. Qual a Gosto muito de cidade lá? Pernambuco, sou Recife mesmo. Recife mesmo? Exatamente, mas me considero cearense. Ah, legal, Já cara. faz 18 anos que eu estou aqui, então formei meu vínculo, acabei ensino médio, faculdade, construí a minha profissão aqui em Fortaleza. Ah, legal. E, assim, do 0 aos 15, muita história também, com certeza, né? Dos seus pais. O que Com foi que certeza. te trouxe pra cá? Meu pai era servidor público e se aposentou muito cedo. Na mudança de governo, Collor Fernando Henrique, como meu pai era engenheiro de segurança, ele tinha a possibilidade de se aposentar proporcionalmente. E fez isso, antes do tempo que é comum hoje a aposentadoria, né? Fez bem novo. Só que nós somos três filhos e nós, ao chegarmos na adolescência, nós não passamos em faculdades particulares. Então a renda dele não permitiria não que ele pagasse a nossa faculdade. Ele teve que se reinserir no mercado de trabalho. E a primeira oportunidade que surgiu foi aqui no Ceará. Ele veio primeiro, depois que se estabeleceu, passou 6 meses, trouxe a família toda. Então nós três, os três filhos, já nos formamos aqui. Eu, como era mais novo, eu vim ainda no ensino médio. As Como é o minhas nome irmãs já dele? vieram para a faculdade. José Azevedo. Azevedo, né? Legal. Então o seu Azevedo aí veio desbravar o Ceará. Foi. Parabéns. Ele vai assistir? Com certeza. Um abraço, Azevedo. Parabéns. Gostou, né? Gostou. Gostou demais, inclusive mora até hoje aqui em Aracati, ali pertinho do Canoa Ah, Quebrada. é? Ele mora na praia? Mora na praia. Então tô dizendo que ele gostou, ele gostou. Não volta não. Volta, né, a pau. Cara, e a mãe? A mãe depois veio com vocês. Sim, depois Então, dos 6 meses iniciais, viemos todos. se adaptou bem também. Todo mundo por Qual é o aqui. nome dela? Maria de Fátima. A Dona Fátima, o nome da minha mãe também. Um abraço, Dona Fátima, guerreira, Azevedo e a Dona Fátima, né? Beleza, cara. Aí tu chegou aqui, teve alguma dificuldade ou tudo tranquilo, Daniel? Só felicidade. Pessoal muito acolhedor, né? O Saí Nordeste de é bom lá demais. chorando com 3 meses daqui, eu já não queria voltar de forma alguma. Adolescência muito melhor do que lá. Fortaleza, a essa época, como até me foi lembrado hoje num compromisso que eu estava no almoço, era muito menor do que Recife. Era a terceira economia ainda do Nordeste, hoje estamos como a primeira e nos distanciando dos outros dois. Mas essa época Fortaleza era uma cidade menor, menos populosa, era muito mais segura. Uhum. Então, para mim, a mudança foi muito boa, principalmente pela questão do lazer. As praias de Fortaleza, elas todas são próprias para banho, né? Em Recife a gente tem a prova do tubarão, É não verdade. pode entrar no mar. Então, eu sempre gostei de praia, esporte no mar. Poder até pode, a gente não sabe se Se volta. volta. Ou se pelo menos volta completo, Ou né? Às volta. vezes você deixa alguma coisa. É, meu Deus, cara. Então, de imediato
foi muito bom para mim. Qual o bairro, cara, que tu veio e passou esse período inicial? Eu cheguei morando no Papicu e hoje estou muito próximo ali no Cocó. É a região que eu gosto de morar, próxima à Praia do Futuro. Tuas áreas ali, né? Minhas áreas são essas. Próximo do escritório também, que é negócio É também bom demais empresarial. morar perto da empresa, né, cara? Tudo bem Qualidade pertinho. de Não vida. perco tempo com deslocamento, não. A gente fala assim, porque Fortaleza é a primeira, mas ainda é muito pequena e boa, né, de morar, tudo Sim, é pertinho, né? sim, a densidade demográfica ela não é tão pesada, né? A gente tem muito espaço, então a gente não tem um trânsito livre, mas também não tem congestionamento, né? Assim, não fica parado no sinal. Não sei nos horários de pico ali. Fortaleza não tem problema não, é tudo muito bom. Cara, e eu entendi essa chegada aqui, né, essa adesão aí de todos e essa escolha de vocês né, por Fortaleza e botar no coração de que é aqui que eu quero ficar, né? E eu queria saber, assim, nessa transição e do colégio e tudo, como foi que tu escolheu essa profissão na tua vida? Se foi induzido pelo teu pai? Se sua mãe e ele não tiveram nenhuma responsabilidade ou foi algum amigo? Não, Ítalo, como eu lhe falei, né? O que eu me identifiquei com a cidade foi muito a questão do lazer, porque na minha adolescência a minha preocupação era mais direcionada a isso mesmo. Era bem brincalhão, queria aproveitar a vida e achei que aquela fase era definitiva. Então não investi tanta energia assim em escolher um curso, não. Eu gostava muito de segurança pública, pensava em ser policial federal. Como não era um excelente estudante, né? Na verdade era um estudante medíocre ali, aquele que estava fazendo o esforço só Só pra necessário para ir passar mesmo? passando. Eu fui para o curso de Direito porque eu considerava que ia me aproximar dessa questão de ser policial federal. Durante a faculdade é que eu tive um aumento de maturidade, percebi que para que eu continuasse com aquelas condições eu precisaria produzir, eu precisaria monetizar, né? Começar a arcar com o que eu gostava de consumir. E fui estagiar. E durante a faculdade foi que eu me inclinei pela advocacia. Aí tu entrou naquele período correto, tipo assim, dos 18 para Sim, 20 sim, anos. eu já fiz 18 anos na universidade. Embora eu não tenha sido um estudante muito bom, como eu tinha muitas condições para estudar, eu acabei tendo êxito mesmo sem me esforçar tanto, né? Graças ao suporte da família mesmo, né? Fiz faculdade particular, então tive um acesso mais simples, assim. E aí tive a felicidade de poder desenvolver a responsabilidade depois desse período. Pode falar onde foi que você estagiou? Eu estagiei em alguns grandes escritórios. Eu passei toda a faculdade estagiando. Fez toda a diferença isso, então. Com certeza. Para a advocacia, que é uma atividade eminentemente prática, né, fez toda a diferença. Desde 2, 3 semanas eu já consegui estágio. Eu fui para um órgão público, que é a Funasa. Eu passei 2 anos na Funasa. Eu trabalhei em um escritório que chama Valença Advogados, também muito grande. No escritório que antigamente se chamava MJ, hoje é MM, que é um escritório que assessora empresas de telefonia, então todos os clientes são muito grandes. E eu acredito que tenham sido durante esses 3 que eu me distribuí, né? O estágio tem no máximo 2 anos e eu passei o período Tu lembra a máximo. data? Assim, tipo 2012? Eu me formei em 2012, então eu estagiei ali 9, 2010, 2007 né? até 2012, em todos esses escritórios. Nessa época, Daniel, porque a gente sabe, né? As pessoas hoje, elas generalizam, né? Não, porque tá muito difícil, porque tem profissional demais. Mas, cara, tudo tem demais. Por exemplo, se você for pensar, tem dentistas demais. Enfim, na tua época já tinha algum tipo de comentário sobre isso? De que Sobre tinha o volume o volume de advogados, profissionais na área? sim, essa movimentação do volume de advogados já era bem concreta. Eu acho, inclusive, que é um dos cursos que primeiro se tornou super populoso, né, no estado, porque em nível estadual, quase que regional, em nível nordeste, na minha época de formação, nós éramos conduzidos a sermos médicos, advogados ou engenheiros, na minha época, né? Hoje, felizmente, tem uma grande quantidade de cursos que são tão bem recebidos pelo mercado, né? Mas na minha época, ou pelo menos na minha bolha, que é a que eu percebi, era isso.
Nós nos inclinávamos para essa área, né? E principalmente para passar em concursos, né? Principalmente. Então, se você fosse bom em matemática, dizia que você fazia engenharia. Se você fosse entre os mais inteligentes da sala, né, o que tinha o melhor resultado ali acadêmico, sugeria-se que você fosse para medicina. Se você estivesse em cima do muro, você ia para o direito. E como as pessoas que ficam em cima do muro são uma quantidade bem superiores daquela que tem destaque em algum ponto, o volume de estudantes de direito era muito grande. Era muito grande, sim. Só que a minha época, a movimentação, eu acredito que era um pouco diferente da de hoje, porque a minha época só se falava em concurso público. Só se falava em concurso público. A Constituição de 88, ela tem a minha idade. Ela tem 34 anos. Na minha época de faculdade, ela era ainda jovem, né? Então, os concursos públicos, eles estavam em uma crescente. A diferença entre a quantidade de vagas e a diferença remuneratória do concurso para a iniciativa privada era muito grande. Eu até me recordo, Ítalo, que quando eu estava me formando, eu vi uma revista dessas de grande circulação que hoje ninguém fala mais, né? Como tipo Veja, Isto É, né? Isto É. Que a capa dela era o seguinte: por que os nossos gênios estão indo para o concurso e por que os gênios dos Estados Unidos estão mudando o mundo? Então, boa. O conteúdo marcou para ti, né? Porque os nossos estudantes mais capacitados estavam estudando para fazer uma prova e servir o serviço público. Nada contra, mas o cara fica estagnado ali, né? Mas é porque o concurso público, ele oferece de fato um piso bem elevado, né? Existe realmente uma estabilidade, isso aí a gente não pode ir contra, mas da mesma forma vem um teto, né? Movimentar também uma organização tão robusta também é muito difícil, ter essas mudanças, então às vezes o próprio sistema desacelera as pessoas, então a revista falava sobre isso. Mas foi só uma coincidência. Tem uma história, né, que diz que o concurso público é ótimo, mas fecha duas portas, não tem, né? Isso tu deve saber. A da riqueza e a da pobreza, né? Fecha a porta da riqueza, que aí o cara... Na verdade, a gente começa até assim, né? Falando que fecha a porta da pobreza, que é o lado positivo, mas também fecha a porta da riqueza, né? Você não pode superar aquele teto. Mas não foi por essa revista que eu me conduzi como advogado, não. Eu, como durante a faculdade, que eu fui adquirindo uma responsabilidade acadêmica, eu nem sequer podia pensar no concurso público, eu não tinha aquelas outras aptidões, né? Eu não era um cara bitolado, né? Porque o cara para passar num concurso, meu irmão, tem que ser profissional do estudo. Cursinho, várias horas, né? Ou ter uma capacidade cognitiva extraordinária, né? Que trabalha e vai estudando. Não era o meu caso, não. Eu vim com muita energia para trabalhar mesmo. As tuas, entre aspas, falhas, né? Tipo, poucas habilidades eram compensadas pelo teu esforço. Pela tua capacidade de querer vencer, né? As compensações eu não sei muito bem se existiram. Não, porque eu falo por mim, mas porque o meu era o esforço mesmo, viu? Mas eu me esforcei bastante, com certeza. Poxa vida, demais. Beleza. Então sabe por que essa pergunta, Daniel? Porque existe até hoje, porque tem muito advogado, direito, você vai fazer direito, é muito bom direito. E não só você, eu tenho alguns amigos, inclusive da AGE também, que eles têm bons escritórios, ou são autônomos, nem escritório tem, cara, e se destacam, dão muito certo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas afirmações, né, simplistas a respeito de um problema complexo, né? Difícil você resolver um problema complexo com uma constatação tão simples, né? Você abordar o mercado jurídico e abordar um problema na precificação, na quantidade de clientes, simplesmente porque tem muitos advogados, até porque isso é muito relativo. Eu também acessei certa vez um artigo que mostrava que isso por si só não traria uma desvalorização para a carreira, não, porque nos Estados Unidos, que sempre é a nossa referência, que a gente sempre fala nos Estados Unidos, a quantidade de advogados / população era superior. Superior. Eu não estou dizendo também que isso não é um problema. Só acho que não seja tão simples assim. A falar que existe qualquer desvalorização ou qualquer dificuldade em qualquer profissão. Qualquer profissão. Por causa da quantidade das pessoas que praticam, né? A advocacia tem os seus problemas, mas eu acho que
que seja inerente às demais profissões. As demais profissões, na realidade, desconheço uma profissão que não traga nenhuma dificuldade para o seu percurso, né? Todas são difíceis, né? Então, sim, existe uma grande quantidade de colegas advogados, só que sim, existe uma grande necessidade de assistência jurídica. E se eu fosse conversar com você sobre os problemas na carreira, essa questão da quantidade de advogados não seria entre os primeiros. Para mim, existem outros. Então, eu não acho que seria um motivo para desestimular, não. Mas pelo contrário, eu abordo essa pergunta para você motivar de repente quem escuta isso e leva pro coração, ó. Eu sou realmente um apaixonado. Eu não pude optar pelo concurso público, ou não tive a maturidade, ou... Não, eu digo assim, as pessoas levam pro coração essa crítica de repente do pai, de que, não, porque tem... Cara... Não, sim, eu iria complementar, né, que realmente eu não escolhi com sensatez nenhum outro percurso. O percurso da advocacia teve uma participação muito maior da minha escolha da vida do que minha, mas eu sou extremamente realizado, sou apaixonado pela advocacia. Eu ainda tenho um pouco tempo aí no meu percurso profissional, são 12 anos que eu sou advogado, mas eu quero fazer isso aí pelo menos mais uns 35 anos aí. Parabéns. Não, mas você já é um especialista. Diz que o cara é especialista quando passa 10 mil horas Sim. fazendo a mesma coisa. Acho que passou, mas o cara dorme pensando... Tem até um livro, né, a respeito disso. Esqueci o nome do autor agora, mas sim, mas tu já tem uma estrada. O nome do livro é Outliers. Eles falam, não sei qual é a tradução, mas fora de série. Extraordinários. Isso. Pois o cara quando já tem o cara quando tem... Por isso que a piloto, ele tem as horas para dizer ali que é um cara já experiente, né? Sim, Daniel, quando eu abordo isso é porque realmente as pessoas escutam, né? Mas também para perguntar para você o que é que você diria que você faz de diferente, né? Que de repente quem está aí assistindo pode fazer diferente para colher resultados nesse ramo seu aí. Pronto. Né? Do direito. A gente vai já chegar na parte onde você saiu do estágio, se você trabalhou de fato em algum lugar, como foi que você botou o seu escritório, com quem que você se associou. Mas antes disso eu quero saber o que é que você tem de percepção de tudo isso, né? Do que é que o cara pode fazer de diferente para colher resultado diferente. Ítalo, a minha estratégia, ela se diferencia um pouco do mercado por eu personalizar o atendimento. Eu não centralizo, né? Nós somos hoje 32 membros. E para uma estrutura de 32 membros, eu tenho 6 sócios. Então, proporcionalmente, são muitos sócios para a quantidade de associados. Isso acontece porque os nossos sócios, eles ficam à frente do contato com o cliente. O atendimento. É uma personalização mesmo. Porque é muito comum, num crescimento no escritório da advocacia, que o advogado com a maior expertise, com a maior experiência, ele comece a se distanciar dos seus clientes. Quando eu estava em escritório de advocacia, eu percebia um feedback pelos clientes que era o seguinte: poxa, nós contratamos o advogado por tais características, mas quem está entregando o serviço é um advogado com outras características. E, naturalmente, com qualitativamente menos características, né? Porque era menos maturidade, menos experiência. Não vou lhe dizer que nós não temos associados e distribuímos as atividades numa escala produtiva. Claro que tem que acontecer para ver o crescimento do negócio, né? Mas o que a gente faz no nosso escritório é personalizar para que cada demanda que você traga até nós, o seu contato seja com o sócio. Essa demanda, como vai ser executada e supervisionada, isso é uma questão de gestão. Interna. Interna. Mas o contato, o parecer, a estratégia, ela vai ter traçada por um sócio especialista. Então, eu tenho 6 sócios e 8 áreas do direito de especialização. A gente não presta nenhuma assessoria que não tenha alguém formalmente especializado, né? Formalmente que seja certificado mesmo naquela área. Então, esse é o nosso diferencial. Mas eu não considero que esse seja o diferencial de mercado, não. Você tem que escolher o seu. O meu produto é esse. Ele acaba sendo um produto de uma venda um pouco mais demorada, até porque como eu ofereço esse atendimento por um sócio, a precificação ela é um pouco mais completa.
mas você tem que ser fiel à sua estratégia. Eu acho que atualmente, assim, se você não tiver estratégias, você demora a chegar ao objetivo, né? Às vezes nem chega, né? Porque se você não tem estratégia, você não tem um objetivo. Mas tem colegas de sucesso que fazem uma demanda mais, que a gente chama no direito de massificada, que é com maior volume e menor qualidade, não na acepção de dizer que o serviço jurídico vai ser mal prestado, mas na menor atenção a cada demanda, né? Tem empresas que pelo volume... O cara quer número. Isso, tem empresas que pelo volume elas são obrigadas a contratar esse tipo de profissional. É normal, porque são muito volumes de pequenas demandas. Tem aquele colega que já está no extremo oposto, que é aquele advogado que a gente chama de boutique. Ele presta o serviço jurídico dele, ele e um estagiário. Ele normalmente é um cara mais acadêmico, que desenvolve teses, que passeia pelo tribunal, fazendo relacionamento. Então, esse colega ele só vai para o outro extremo, que é receber as demandas mais complexas, os problemas maiores. É um cara mais acadêmico. Aquele mais demorado ainda, né? Mais demorado. Então, são estratégias. Quando você decide ser advogado, primeiro, quando você conclui o curso de Direito, de imediato você tem que decidir se você vai para a iniciativa pública e privada, certo? Tanto na iniciativa pública como na privada, você vai ter diversas outras escolhas para fazer, né? Porque a carreira pública é imensa. Mas como essa eu não conheço tão bem, eu vou passar para a privada. Melhor privado, né, cara? Eu prefiro. Eu prefiro. Depois que você vai para a iniciativa privada, você vai ter que decidir se você vai ser um associado, se você vai ser um empregado, se você vai ser um empreendedor. Mas antes disso, cara, tu aconselha o cara a procurar estágio logo no início. Eu acho que a gente sempre tem que se preparar. Se preparar. Só é possível se preparar quando você identifica qual é o seu objetivo. Até porque a preparação é para um objetivo, né? Para chegar nessa escolha aí, tem que estar preparado. E o objetivo, eu acho que o que nos facilita alcançá-lo é a experimentação, né? Poxa, eu estou em dúvida se eu quero ser advogado ou servidor público. Vai para o estágio nos dois. Faz um estágio, experimenta. Porque pelo que tu me disse, tu foi para os escritórios, aí eu tenho certeza que o teu jeito de vestir mudou. Totalmente. O jeito de falar, qual é o carro que eu vou andar. Com certeza. Né? E aí fui me identificando, né? A formalidade. Pode acontecer o contrário também. Você ter mais aptidão pelo serviço público e encontrar lá, poxa, eu quero ter minha hora de chegada, ter minha hora de saída, eu quero todos os dias sentar no mesmo local. Eu gosto de, ao final do mês, ter uma transferência única para minha conta e ali eu distribuir. É perfil. Então, se você identifica o seu perfil o quanto antes você começa a se preparar. Então, você vai formar um percurso mais fácil, né? Para alcançar seus objetivos. Que no meu caso, foi vir para a advocacia como empreendedor mesmo, né? Como fazer do escritório um negócio jurídico. Eu vi algumas coisas lá, vocês, tipo, tudo numa obra, né? Uma coisa assim, sim, entulho. Vocês estavam reformando, o que era aquilo ali? A gente comprou esse último ano, 2023, um terreno para construir o nosso escritório, que a minha ideia é que seja em definitivo, né? Eu brinco até com os meus sócios, os associados, olha, para sair desse novo escritório, quem sai são vocês, eu não saio mais não. Que é uma estrutura bem grande, bem maior do que a gente precisa, 3 andares. Por um certo tempo vai... a demanda meus sonhos né? não me tiram de lá não, meus sonhos só me levam até lá e preenchendo todo o espaço que a gente vai ter lá. Se no futuro quiserem sair, eu não pretendo mais investir energia para isso não, acho que são 496 metros, cabe gente demais, então me dou satisfeito. Você que está assistindo, né, e quiser conhecer aqui, vou colocar a rede social do escritório do Daniel, a rede social do Daniel também, no link na descrição desse vídeo, tá bom? Aí lá você bate um papo com ele, com a equipe dele, tira dúvida, claro, entra lá como sócio associado. Isso, a gente está sempre à disposição. Daniel, fala para mim, cara, a palavra do momento, network. O que para você é a palavra network em relação aos resultados que você colhe? O que é que você leva isso de investimento na sua vida? Né? E o que é que você tem feito aí de network? Fala para mim. Ítalo, o network ele é relevante para quase todas as profissões, né? Não gosto de generalizar, porque sempre vai haver uma exceção, né? Mas é muito, muito importante para o mundo de negócios. Para algumas profissões, ele é necessário.
E eu coloco a advocacia dentro dessas profissões que é uma necessidade, porque o nosso serviço é um serviço técnico, então ele não gera uma percepção de qualidade simples ao cliente. E eu vou lhe explicar. Se um colega advogado ao meu lado lhe passar tanta confiança e credibilidade como eu, e lhe prestar um serviço, você não vai conseguir perceber se o meu serviço é melhor do que o dele, que é um serviço técnico. A nossa prática vai ser daqui para lá e a gente vai lhe trazer o resultado. É igual, né? E tem a possibilidade dos resultados serem diversos, o meu ser negativo e o dele positivo, ou o contrário, e isso não vai estar ligado com quem é melhor, incrivelmente. Porque São nós fatores, dependemos, muitas vezes, de um fator externo. Se a gente tiver para aquela análise bem prática da advocacia, seria entrar com um processo judicial, a decisão é do juiz, certo? Então, quando a gente tira essa capacidade de percepção do cliente, do que é bom ou do que é ruim, a gente nem consegue vender isso, né? E daí vem essa questão da aparência do profissional do direito, né? E tá preocupado em o que aparentar, como se vestir, infelizmente até o que dirigir, onde está, porque passa está inserido, uma né? percepção de valor, certo? Para que a gente passe uma percepção que vale muito. Por que eu estou explicando isso para passar para o network? Porque se o nosso produto ele não é de fácil percepção da qualidade, a grande parte dos clientes que vão nos contratar, a maior parte do motivo dele fazer essa contratação é porque ele nos conhece. É porque ele nos conhece. Diferente de um copo que você for comprar. Copo é copo. Copo é copo. Modelo e a gente consegue escolher o modelo. Agora, se você for contratar um advogado, a possibilidade de você contratar o que você conhece é muito maior. Não é verdade? Então, o network, ele conhecer pessoas para consumirem o seu serviço, né? Então, na advocacia, sem network, não existe. Não existe a advocacia. Né? Ela para. O comercial, ele é o oxigênio de toda empresa. O comercial da advocacia é o seu network. Network, é verdade. Então, assim, quando eu iniciei na advocacia, por não ter história familiar e não ter idade, eu era bem novo, eu não poderia me utilizar do network. Então, todos os tipos de clientes, eles eram bem recebidos no escritório. Eu tinha uma motivação muito grande, que eram os boletos, né? Aluguel, grande motivação. Energia, telefone. Então, todo mundo que quisesse nos contratar, nós contratávamos. Pois é, então o teu grande desafio do início é isso, né? Não vim de uma família já que já tinha clientes. Isso, teve o cliente 01. Pronto. Quando você vai oferecendo seu serviço para todo mundo que lhe contrata, essa própria prestação que gera uma reação positiva vai lhe oferecendo um network orgânico ali pela satisfação dos seus clientes. Né? A partir do momento que você vai mudando a sua condição financeira, você percebe que para qualificar as demandas do escritório, né? Deixar de ter volume e sempre aumentar o volume para qualificar, necessariamente você vai ter que qualificar o seu network. Aí você tenta, como advogado, se relacionar com pessoas mais importantes financeiramente, né? Porque o nível de importância de cada ser humano é igual, mas financeiramente mais importante. E necessariamente os danos que essas pessoas suportam são maiores. Eu vou até fazer uma exemplificação para você simples, uma indenização. Se um assalariado que tem uma renda fixa ali de um salário mínimo mensal, ele tem um bem dele extraviado, a possibilidade do bem dele ser bem inferior do que uma pessoa que ganha 10 vezes aquele valor é muito menor, né? É muito inferior. E a complexidade da demanda é a mesma. Igualzinho, só que se a gente for botar uma proporção do bem com a remuneração, a causa ela vai lhe gerar 10 vezes mais honorários, né? Verdade. Então, é só você conhecer. Só você ter essa percepção e traçando esse caminho, né? Se você tem um vínculo de trabalhadores, né? E ele faz uma viagem de ônibus ao interior dele, ele perde a bagagem dele, você vai ter uma ação ali, cobrar R$500 com todos os pertencimentos.
Você tem um vínculo entre empresários, ele faz uma viagem não de ônibus, mas de avião internacional e perde uma mala com relógios, com tudo. Quanto é que vai ser o valor dessa indenização? Na advocacia você se orça conforme a capacidade de pagamento do cliente, né? Claro, Do recebimento. Claro. Daniel, você falou aí do início, cara. Tu começou estagiando aí, trabalhou aí, o cliente 01? Foi porque... Foi para uma salinha? Como foi essa trajetória? Era legal. Eu lhe disse, quando você perguntou, né, sobre a quantidade de advogados, que a advocacia tinha outros problemas, né? Eu fui para a advocacia de forma autônoma por perceber desses problemas na advocacia, né? O que é que acontece? Tem uma desvalorização muito grande do profissional em início de carreira. Não sei lhe falar por quê, mas é um fato, não é uma opinião. Os associados recém-formados, eles têm um piso muito baixo. Eles realmente ganham pouco. Eu já estava estagiando há 5 anos, já estava construindo ali as minhas oportunidades de negócios e algumas demandas eu já estava conseguindo receber, o que eu percebia que não valeria a pena eu me tornar associado nesse piso de qualquer escritório em Fortaleza. Você vai perceber, poxa, se eu faço um negóciozinho aqui e outro daqui a 15 dias, já está sendo financeiramente melhor para mim do que ficar aqui no escritório com um volume de jornada completo, muitas vezes com exclusividade, para estar ganhando menos do que esse valor. Você ficou meio que preso, né? Você Sim, fica limitado. então a minha opção de ser autônomo não foi baseado em uma percepção de mercado e nem em ser corajoso, não, foi uma necessidade de ganhar mais. Eu prefiro realmente ser autônomo e ganhar mais. Mas, cara, eu vejo assim, viu? Méritos seus, sim, porque tu começou muito cedo e te deu essa experiência de ter essa percepção, né? Sim, na realidade, o escritório ele foi fundado antes mesmo de eu ser advogado. Minha irmã, ela também é advogada, é até hoje, mas à época ela estava já lotada em um escritório e aí estava havendo uma movimentação de advogados saindo, tendo essa mesma percepção de desvalorização para tentar as suas causas. E a minha irmã me chamou. Então, Dani, você é organizado financeiramente, era realmente bem econômico. Vamos, você faz o administrativo, mesmo aí antes do teu AB, e eu assino, né? Porque é necessário legalmente. E aí a gente, tendo essa percepção que pior seria permanecer aguardando a valorização do escritório do que fazer a sua tentativa, a gente começou o escritório juntamente. Então eu tive esse apoio aí também, né? De uma pessoa que você confia, mais velha, mais experiente, lhe movimentar, lhe tirar da inércia, né? Motivar, tá? Ir junto. E aí a gente abriu o escritório junto 1 ano antes de eu me formar. Onde era, Daniel? Centro da cidade, né? 24 de maio. Eu tinha um carro, já tinha um carrinho e aí eu vendi. Eu era o administrativo financeiro, né? Então eu vendi o carro para fazer um investimento no escritório e comprei uma motinha. Tipo assim, móveis, essas coisas? Sim, muito, muito poucos e muito simples, mas ficou bem guardada a simplicidade que era possível, bem bonitinho, né? Ar-condicionado, 2 mesas para atendimento, um sofá. Tenho certeza. A venda de um carro deu certo. Tenho certeza. Ainda sobrou o dinheiro da moto. Tá bom demais. Tenho certeza, cara, que deve ter sido tudo nos ajustes, bem legalzinho. Sim, com bom gosto dentro da simplicidade. Então, o nosso atendimento ali era ao público. A minha especialização foi em direito do trabalho, né? E existe um deslocamento de pessoas com dúvidas a respeito dos seus direitos ao Ministério do Trabalho. Pois era isso que eu ia perguntar. Era uma estratégia o escritório ali, porque era perto do... Quando você não tem network, você tem que ter localização, né? A estratégia é aquela praça da estação, né? Isso, ali próximo. Eu conheço. Não tinha fluxo de gente, tinha uma plaquinha, né? Dúvidas trabalhistas. Não tem mais ali, não? Não tem mais. Não, o Ministério do Trabalho, ele foi extinto. Que era na 24 de maio, eu lembro. E lá, o prédio ele não foi subutilizado, não. Lá não funciona nada hoje. E aí, essas pessoas, a gente prestava esclarecimento, naturalmente gratuito, né? Você não pode cobrar ali quando você está conversando. E se identificássemos algum direito, é que a gente representava judicialmente e ganhava quando o processo acabar. E aí, foi fazendo um bom trabalho, fazendo volume, e aí deu super certo. Legal, cara. Parabéns. Eu não sabia que era por ali... E que teve esse começo da venda do carro. Foi. Tinha uma
Comprei uma CG 125, com 10 anos de uso. Eu acho que era por volta ali de 2012, ela era 2002 a moto. Era mais ferrugem do que moto. Mas chegava bem Mas, rapidinho lá no rapaz, centro. Era bom de verdade. eu acho que não tinha o Uber, tinha que ir de moto. Não, eu fui muito mais feliz quando eu comprei uma moto do que quando eu comprei o carro. Porque eu comprei o carro porque eu queria aparecer, só que eu não tinha como abastecer. Eu comprei a moto, eu não queria aparecer tanto assim com ela, mas eu podia ir pra todo lugar. Bicho. Rodava o planeta O Terra planeta, com planeta. 50 reais. Quando eu abasteci a minha moto, Ítalo, eu ainda estava na faculdade, né? Como eu lhe disse, eu abri o carro na faculdade, o escritório na faculdade, eu comecei a ir para a faculdade e não baixava o tanque. Aí eu fui falar com o porteiro do prédio, ele também tinha moto, eu falei, bicho, eu queria que você desse uma olhada no meu tanque, Tem alguma coisa errada. porque eu vou ficar no prego. O meu carro ele também tinha o tanque quebrado e eu tinha que ficar anotando para abastecer. Eu falei, pronto, eu comprei uma moto com o tanque quebrado também. Eu vou ficar no prego. Aí ele foi lá, abriu, né, o tanque da moto, você bota o olho e você vê. Não, bicho, o tanque aqui tá cheio. Eu não pode. Já faz mais de uma semana que eu tô rodando. Ele, mas tu tá indo pra onde? Eu não, eu vou pra onde for e volto, vou pro escritório e volto. Ele, vai apodrecer a gasolina. A moto faz 45 km com Minha litro. nossa senhora. Puta, eu não acredito. Faz tudo isso, então agora mesmo é que eu vou conhecer a liberdade. Porque o carro, eu conquistei aquela aparência, né? Eu com o meu carrinho, mas não podia ir pra canto nenhum, porque não abastecia. Bebia que só uma porra. Tinha condição. Legal, cara, legal. Bom, Daniel, beleza. Aí, depois da sua irmã, você chegou a outras pessoas. Como foi a mudança desse primeiro escritório para, de repente, outras pessoas, outro ambiente, né? Você, de repente, de fato, subiu ali o degrau. Como foi esse primeiro crescimento? Algum cliente que chegou? Bicho, se foi tu que conquistou ele? A minha irmã, ela tem uma diferença de idade minha. E isso financeiramente é negativo, porque quanto mais maduro você vai ficando, mais você tem compromissos financeiros. E ela, por ser mulher, isso também é igualmente mais negativo, porque ela tem mais necessidades financeiras, né? Porque quando eu abri o escritório, eu abri mão de tudo, financeiramente, para viver o negócio. Para uma mulher é mais complexo. O homem se vira, né? Totalmente. Eu realmente abri mão de tudo. Ela não pôde fazer. Quando mais ou menos o escritório foi fazendo um ano e meio, surgiu uma oportunidade para ela muito boa e ela aceitou. Ela não chegou a desistir ou a buscar oportunidades, mas a oportunidade chegou e ela aceitou. Uhum. Tá tudo bem. E um escritório, como qualquer empresa, ele tem um tempo de maturação. Né? Claro. Ele tem um tempo de maturação e nessa época ainda não havia. Só que, embora essa manobra teoricamente fosse ruim porque eu estava perdendo um sócio, na prática, na realidade, era bom, porque o que vivia para sustentar duas pessoas passou a sustentar só uma. Eu, que já não tinha nada e ganhava meio, passei a ganhar um inteiro, foi um acréscimo financeiro muito grande. Muito bom. Então, acabou que estrategicamente foi melhor e também me libertou um pouco de reinvestir, né, o dinheiro, porque eu sempre tinha essa mentalidade de reinvestimento, ela não poderia ter, já que ela estava precisando dos custos mínimos dela. E aí eu fui gerando mais negócios, atendendo mais clientes. E a percepção de crescimento, Ítalo, foi bem intuitiva. Quando eu percebi que meu tempo acabava e eu estava perdendo negócios, eu comecei a contratar. E aí surgiu o primeiro associado, o segundo, o terceiro, o quarto, sempre em virtude da necessidade de tempo, né? Você vai gerando reserva humana para fazer o atendimento. Esses associados mais antigos, eles hoje são meus sócios, né? Todos os meus sócios, os 6 sócios do escritório já foram associados do escritório. Na realidade, existe a Débora que já entrou como sócia por a área dela ser bem exclusiva. Mas os demais todos foram associados do escritório e foram crescendo. E não houve essa movimentação única que eu atribuísse, não, ao crescimento do escritório. Mas, realmente, desde que a gente abriu até hoje, todos os meses, todos os semestres, todos os anos, a gente vai crescendo um pouquinho. Tijolinho por tijolinho, né? Não chegou aquele claro que eu posso atribuir a algumas boas lembranças, a movimentações financeiras que alguns bons negócios. Né? Alguns bons negócios. Mas nenhum mudou a realidade do escritório, não. Durante os 12 anos aí foram 7 ou 8 sedes já. Cada as contratações foram sendo feitas ao longo do tempo, nunca houve regressão. E aí a gente vai
hoje tendo uma estruturazinha um pouco mais robusta por causa disso. Legal, legal. Antes de eu perguntar umas coisas sobre você, Daniel, como pessoa, as tecnologias, Daniel, as redes sociais, né, os processos digitais, o que é que mudou na tua vida? O que é que tu teve que se adaptar? Ou tu já jogou fácil com isso? Não, mudou tudo. Na advocacia, a tecnologia mudou tudo. Desde o espaço físico público ao privado, né? Quando eu comecei a exercer Pois a é, tu advocacia, pegou isso, pegou quando muita eu comecei transição, a exercer a advocacia, os processos, eles ainda eram físicos, né? A gente ia ao cartório, fórum, para receber o fórum. processo, levávamos o processo ao escritório para poder estudar e fazer as petições. Então, no meu crescimento profissional, a tecnologia ela sempre agregou. Começou com essa primeira movimentação do judiciário, né? Só se eu deixar de ter que ir lá É muito chato, para né, ver o cara? processo, atualmente quando eu estou ali passando por trás da cadeira do estagiário, eu estou vendo que ele está estressado. Em regra é sistema, dando trabalho, né? E eu sei que quando os nossos pais eles chegavam para a gente assim com um exemplo muito distante, a gente nem dava ouvidos. Então eu tento me aproximar um pouco dele e falar: mas esses sistemas aí dão muito trabalho mesmo, é muito chato, né? Ele Depois deixa eu te falar uma coisa. Tu quer ir lá no fórum resolver, porque lá tem o assistente do PJE, que é o sistema que a gente utiliza. Vai lá no fórum resolver. Não, mas aí não existe, eu vou lá no fórum e tal. Eu digo, pois então pronto, pois fica tranquilo com o sistema que já vai dar certo. Porque antigamente, a nossa única possibilidade de Não tinha resolver outra opção. era ir até lá buscar, voltar, estudar, fazer a petição e depois deixar. Isso aí passando pelo terminal de Papicu, indo e voltando. Eu não estou fazendo draminha, não. Não estou fazendo draminha, não. E eu também não estou te falando de 30 anos, não. Estou falando de 10 anos. Fica tranquilo, o sistema já vai dar bom. Por que tu não vai fazendo outras coisas? Então, só isso já foi incrível. E dessa forma, tudo foi melhorando. Sistema de controle de prazo, não precisar mais de agenda, não precisar ficar papel. Os escritórios hoje eles podem ser muito menores. A pesquisa de conteúdo. Então, eu não consigo ver na advocacia o que é que a tecnologia nos agrediu. Pelo contrário. Sou muito feliz com ela e também nem consigo ver a longo prazo agredindo. Inteligência artificial, confecção automática de contrato, ótimo. Se ele puder fazer, não tem problema nenhum. Provável que faça até pra gente. Porque a gente Que quer venha, vender, né? a inteligência jurídica, né? Não é realmente uma inteligência mecânica. Até porque mecânica não é inteligência, né? Muito bom saber que você tem uma percepção, uma ótica diferente. Eu gosto muito desse tipo de visão, né? Aquele cara que só vê o lado ruim, tem que ver o lado bom, né, Daniel? Quero ver o cara pegar hoje não, mas teria o Uber, né? O cara tem que ir lá, esperar para ser atendido, né? Não, Aí tu mostrou a ótica para ele não, vai estar ótimo aqui mesmo. Não, com certeza. É muito bom. E eu não consigo não entender essa reatividade à tecnologia, não. Ela, em todos os aspectos, só me agrega. Inclusive, hoje, eu vindo ao almoço da AGE, né? E preferi vir de Uber. E mesmo parando aqui de Uber bem direitinho, eu tenho a percepção clara que se eu quisesse vir de táxi, eu nem lembro como é que eu precisaria fazer. Como é que seria? Eu desceria lá na beira-mar e veria se está passando algum táxi. Isso às vezes acontecia, eu não lembro de esperar. Ou eu poderia ligar para o Disque Táxi, né? Então só de a gente ter esse facilitador de entrar no aplicativo e de fazer, ótimo. né? Pouco me importa se classes tiveram que se readequar para continuar prestando serviço. Né? Que se adaptem, né? Que se adaptem. É um movimento natural. Legal, Daniel, legal. Daniel, todo autônomo, empresário, pessoas assim como você que fizeram venderam até coisas para poder investir no negócio, né? O que foi assim, cara, que te fez no primeiro momento perceber, rapaz, tá dando certo. Ufa, que gostoso. Eu posso dizer por mim para de repente te ajudar aí na resposta. Por exemplo, eu vinha passando sempre por um lugar onde estavam construindo um prédio, eu nem olhava, porque não dava, né, para mim na época. Não, é muito top aí, não. Eu sou um cara, né, positivo e acredito, mas esse aí não dá para mim não. Onde eu queria morar, onde eu moro hoje, ó, já pensou? Yeah. E aí eu pude proporcionar isso com muito trabalho, né? O Jonathan tá aqui comigo, a gente tá aqui há muito tempo juntos, já trabalhando juntos, com muito trabalho, cara. Então eu posso dizer que isso foi uma coisa
que eu realizei, que foi fruto do meu trabalho, as coisas dando muito certo. E o ápice, né, do empresário é quando as coisas estão dando certo, você pode realizar sonhos. Não só para você, mas para o seu irmão, para sua mãe, para sua família, para sua esposa, né, Daniel, para o seu filho. O que foi que de fato tu concretizou assim, que foi um sonho para tu? Uma viagem, algo material, a liberdade. Rapaz, eu tenho liberdade. Eu confesso assim que eu não tenho clareza qual foi a primeira vez que eu tive essa percepção, sabe? Até porque eu demorei um tempinho, porque quando você tem renda escassa, né? Eu falo assim, renda escassa, porque eu vim de uma família de classe média, né? Poxa, eu morei bem, eu tive acesso à faculdade particular, então só por isso eu já devo estar aí uma porcentagem mínima, né, em relação ao país. Mas eu falo de renda escassa, que é a minha renda escassa. Eu não tinha nenhum dinheiro próprio para nenhum luxo. Quando você constrói assim, mesmo depois que você começa a ganhar, você não tem aquela mesma facilidade para gastar, porque você não quer voltar para aquele canto que você estava, né? Você fica com receio de perder tudo, então, de fazer algo errado. A minha errado, movimentação, pelo menos, né? Eu vejo que tem colegas que já têm mais facilidade, mas a minha movimentação eu não lembro qual foi a primeira vez que eu senti isso. Vixe, bicho, agora eu tô bem, eu tô saudável e tal. Mas o que eu lhe falo é que eu vivo isso até hoje. Por quê? Porque eu ainda não estou desacelerando no meu negócio. A gente ainda está depositando tudo no novo, né? Embora nós estejamos hoje construindo uma sede aí que chama muito a atenção pelo tamanho e pela localização, ela é ainda um projeto de futuro. Então, ela ainda vai me trazer, ou no próximo ou no outro ano, uma nova realização dentro do escritório. Então, eu ainda vivo essas realizações. E durante esse percurso eu vivi várias mesmo, assim, de poder viajar para locais que eu não imaginei fazer, poder consumir algo sem se preocupar tanto, como é que seria o valor, poder comprar alguns bens. E melhor de tudo isso é não se preocupar, né, com essas coisas, é ter liberdade mesmo, né, que eu considero numa visão financeira que é o melhor das possibilidades, você realmente ser livre, assim. E hoje, na advocacia, ela já me entregou essa liberdade financeira, assim, de poder tomar essas decisões sem se preocupar exclusivamente com o dinheiro. Né? Parabéns. Não que ele não seja pautado, né? Claro que a gente não sai comprando tudo, mas eu, como tento conduzir com simplicidade tudo, realmente a advocacia já me possibilita que eu alcance todos esses pontos. Mas fico me realizando todo o tempo. Quando eu chego no escritório hoje e vejo todo o ambiente lotado, o que um dia já foi eu e uma associada minha, né? Porque quando nós migramos do centro, no centro nós migramos 4 vezes de espaço, sempre crescendo. E quando saímos do centro para o Iguatemi Empresarial, que é onde nós estamos hoje, como eu não tinha demanda, como eu não tinha nem o tipo de clientes que fossem até lá, ficávamos sozinho eu e uma associada minha, que hoje é minha sócia, inclusive esposa do Diego, que é a minha sócia da área trabalhista, e ficávamos nós dois sozinhos no escritório, e ela me conta isso, eu realmente não recordo, que eu brincava. Doutora, imagina quando isso aqui estiver cheio de gente. Linda, e hoje, quando eu sair daqui do podcast, eu vou voltar ao escritório e vou estar lá, um ambiente cheio de gente, isso para mim é uma realização grande. Pronto. São pessoas tá que eu respondido, gosto. Né, Diego? O escritório novo já está pronto? Nada, tá em fase de construção. Tá aí respondido de novo. A realização é ter o teu escritório, pô. Sim, sempre essa. Será que eu vou ser convidado, hein, cara, para inauguração, hein? Claro. A nossa meta é que nós fazemos uma festa relevante de final do ano para confraternizar com todo mundo, e a minha meta aí de 2024 é que esse encerramento seja lá. Vai ter um rooftopzinho, barrilzinho de show, porque os estagiários prestigiam muito na sexta-feira, uma geladinha. Claro. E aí a gente chama vocês lá. Parabéns, cara. Pronto, obrigado. Tá respondido. Tá aí o escritório até o final do ano é a realização do maior sonho. Com certeza. Eu disse vários isso porque todos os anos aí eu venho realizando os maiores sonhos, né? Vão aparecendo outros. Claro. Aí, Daniel, eu cheguei num ponto legal, cara, que eu acho muito interessante da sua vida, que eu acompanho, né? A gente se conheceu na viagem, uma missão da AGE, né, empresarial para Portugal, foi bacana demais. Incrível, inclusive me faz voltar aí na missão desse ano, na missão da Argentina, eu chamo aí todo mundo
É realmente assim, uma entrega de conteúdo, de experiência, as pessoas que você conhece. Poucos investimentos profissionais para mim foram tão assertivos como a missão conduzida por vocês aí em parceria com a AGE, Da Loop, né? da Loop. Essa missão empresarial, a gente reuniu empresários e políticos aqui do Ceará e foi ver o ecossistema empresarial, né, de inovações lá em Portugal, na Europa. E aí foi uma semana de muitas visitas, a gente foi no consulado, foi em universidades, Grandes em empresas, centros né? tecnológicos, grandes empresas. E o Daniel participou lá conosco. E também tem um momento de integração, né, Daniel? Claro. Foi muito bom também. Não se pode só trabalhar também, né? Porque senão... Claro, a gente deu umas voltas lá, pela bons restaurantes, bons vinhos. Muito bom. E agora vai ter para Argentina. Para Argentina eu já estou inscrito. Já está inscrito. Muito legal, muito legal. Daniel, eu acho muito legal, cara, o teu estilo de vida. Como foi que surgiu esse momento de tu pular de paraquedas, de tu gostar de estar lá de kitesurf, que eu vejo, né, que tu participa. E o que mais? O que é que tu tem, assim, que mais te traz satisfação e que te renova tuas baterias? Ítalo, é justamente esse tipo de experiências, né, que eu tentei nomear para você, trazer para você, que eu fui vivendo desse período mesmo, né? A advocacia ela foi me permitindo financeiramente o que eu sonhei, ou o que eu tivesse vontade de fazer, eu fosse realizar. Eu sempre fui muito menino, gostar de esporte, de brincadeira, de viagem. E aí eu fui me aventurando aí nos esportes radicais. Cada vez eu estou menos presente, mas gosto bastante, sim, de velejar, fazer um salto de paraquedas, viajar bastante para curtir. Eu vejo e acho interessante demais, cara, aqueles vídeos que tu bota e fotos que tu botou pulando ali. Meu Deus do céu, mano. Chama a atenção de muita gente. Tu é doido, cara, é muita loucura, assim, pro lado massa da coisa, da adrenalina. Eu morro de medo de altura, Daniel, morro de medo, mano. Aí eu fico olhando, chega a dar um frio na minha barriga, mas dá até em mim. Quando eu olho eu também... Não, se tu perder o frio na barriga, perde um pouco da graça do medo, né? Com certeza, você vai pra sentir tudo aquilo mesmo. E o bug, macho, eu vi uma foto tua lá com o bug aventurando também, legal demais, né? Velejar, né? Não pode ficar sujando o carro, você vai, pega um bugzinho aí pra facilitar o percurso, né? A turma gosta também. Taca só um jato d'água, tá limpo. Exatamente, bate um pano. Obrigado, João. Obrigado. Daniel, eu queria presentear você aqui. Ô, rapaz, eu ainda ganho um presente, eu recebo um convite desse, eu fico lisonjeado, ainda ganho um presente. Abre aí pra tu ver, pra tomar um café lá, lembrar da gente. Pode ter certeza, dessa nossa conversa, do Ricardo, do Ítalo, do Giro de Negócio, do co Fiquei triste de não ver meu amigo Ricardo por aqui. Pois é. Muito obrigado. Mas muito a gente bom vai gosto, dar como junto. tudo que vocês fazem, né? Espero que você use lá para anotar boas. É um planner, né? Atemporal, não é uma agenda. Vai ficar aí por um tempo com você. Viu? Muito obrigado. Sei que você é do digital aí, tudo, mas a anotaçãozinha é boa. Não substitui, né? Pois, cara, Daniel, parabéns aí, cara, pela sua trajetória. Eu tenho certeza que muita coisa já aconteceu positiva. Mas é só o começo, ainda tem muita coisa boa para rolar. Espero que sim, me considero muito novo. Tem quem diga que não, mas eu me considero. Tem. E mais uma vez, você que está assistindo, aqui na descrição desse vídeo tem as redes sociais do Daniel, da empresa dele, o pessoal dele, tá? Eu queria, Daniel, que nesse momento você falasse um pouco dos projetos para o futuro. Eu sei que seu escritório novo tá sendo construído e tudo. Já é um projeto novo, outras coisas que você tenha para contribuir aí e falar do teu escritório em si, do que você vem fazendo e também se você puder dar uma motivada aí na galera que de repente é do teu segmento ou que de repente é também prestador de serviço, atende clientes e de repente não se encontrou ainda ou tá errando, tá precisando de uma ignição ali para deixar de patinar e tracionar a coisa. Claro, a ideia do podcast é sempre essa, né? Dar uma motivada. Influenciar positivamente pelo menos uma pessoa, né? Uhum. E pelos meus projetos acaba que a gente adentrou muito. A construção desse novo escritório fisicamente, ele é o primeiro passo do meu projeto de vida. Porque após a construção dele, o meu projeto vai ser
fazer com que ele esteja completamente preenchido por nós, né? Por nossa equipe, pelo time, por clientes, para que ele seja completamente viável. Então, meu projeto de vida tem a ver realmente com o escritório de advocacia. Não só para quem está começando na advocacia, não só para quem está começando no empreendedorismo, para quem decide sim para o concurso público, a estratégia sempre é válida. Eu vou acabar parafraseando o que eu acabei de escutar do Roberto Cláudio, nosso ex-prefeito aqui. As coisas elas não são tão distantes quando a gente imagina. Nós não temos que buscar motivos para não fazer. São alcançáveis. E isso para mim é perceptível e não que eu me veja muito distante ainda do começo. Eu reconheço demais que eu ainda estou no meu percurso, mas eu já estou em um canto que eu nem sabia como alcançar. Que eu nem imaginava alcançar, na verdade. Então, vamos pecar por excesso, fazer sempre muito e cada vez melhor. Tentar ter os objetivos claros para não ficar se perdendo no investimento de energia. E os resultados vêm, com toda certeza, para todo mundo, independente do caminho que escolher. Legal, parabéns, é isso mesmo. Uma coisa que você falou às vezes o cara tá numa trajetória e por oportunidade fica fazendo uma coisa e outra, aí você meio que se perde, né? Tem a possibilidade de perder a eficiência. Tem o seu objetivo. E o que eu até falo assim, Ítalo, às vezes, não que a gente não possa mudar o caminho, não há problema. Você perceber, não, esse caminho ele não está sendo feliz e eu vou mudar. Agora a gente não pode começar a caminhar sem ter um caminho. Vou para onde? Para onde me levar? É difícil que você seja conduzido, sair da sua inércia e alcance seu objetivo, né? Se você nem sequer o tem, né? É isso aí. Então, perseverem. Olha, Daniel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Vamos juntos nessa missão aí para a Argentina. E eu tenho certeza que vai ser melhor ainda. Vamos fazer de tudo para ser melhor ainda. Não só por ser diferente, né? Outro ambiente, mas cada vez mais a Lupi, ela vem especializando e trazendo qualidade, né? Qualidade técnica, de visitas, de surpresa. Uma coisa que é interessante, que eu até converso com o Ricardo nas nossas reuniões. O quanto é difícil, Diego, viu, Daniel, a gente surpreender nosso cliente, né, cara? A mim vai ser difícil, porque eu tô com a expectativa lá em cima. Pois é, a expectativa sempre, quando ela é alcançada, chega no ápice, aí tu como organizador, né? Mas, cara, é muito difícil e a gente vem trabalhando forte e conseguindo esse objetivo de superar, né, as expectativas. Mas, enfim, muito obrigado, Daniel. Obrigado você que ficou até o final. Tudo é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Tá bom? E até o próximo episódio. Valeu! Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.